Graças a Deus, meus queridos amados irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. E nessa oportunidade nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que nessa oportunidade vamos continuar crescendo com as verdades das Escrituras Sagradas, uma vez que nós estamos nesse último trimestre, 2022, estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Não é novidade para nenhum de nós, entendedores da palavra de Deus, que o Senhor está preparando a sua noiva, a sua igreja, para encontrar o noivo nos ares. Se o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, o Espírito Santo de Deus está preparando a sua amada igreja para encontrar com o noivo nos ares. Amém? Então temos certeza que nessa noite, nessa oportunidade, o Senhor vai nos fazer crescer com a palavra do Senhor nos livros do profeta Ezequiel. A lição é de número 3, já chegamos na lição número 3, e temos a data de 16 de outubro de 2022, com o título da lição, fala das abominações do templo. As abominações do templo. Mas o que seria abominações? Abominações é tudo aquilo que é reprovado por Deus. Então, tudo aquilo que Deus não aprova é considerado abominações. E do templo, nós estaremos hoje trabalhando, capítulo número 8, capítulo número 9 do profeta Ezequiel, onde estará tratando sobre as abominações do povo de Judá no templo do Deus vivo. Se as abominações na área secular já é algo reprovado por Deus, quanto mais no templo, a seriedade ainda é bem maior. Nós temos aí o texto áureo que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. As visões que Deus havia mostrado para Ezequiel, em parte, e outra oportunidade era algo mais grave do que já vinha acontecendo, as abominações do povo de Israel. A verdade prática diz: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Ou seja, é um período de apostasia da nação de Judá, e hoje não é diferente, né? Muitos têm apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e também a doutrinas de demônios, como Paulo escreve seu filho na fé a Timóteo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 8, versículos número 5, 6, e logo após capítulo número 9, os versículos número 12, 14 e 16. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E disse-me, filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantarei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede
em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem? E eles dizem: O Senhor não os vê, o Senhor abandonou a terra. E levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, há cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e como rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Amém? Essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe. Podemos aí entrar na introdução, que diz: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começou e terminou o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Apocalíptico, capítulo número 1, e o 40 e o 48, além do capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, o objetivo da lição é levar-nos a uma reflexão, a uma análise das nossas vidas em relação àquilo que aconteceu em Judá. Todas as abominações no templo de Deus, uma vez que Deus havia manifestado o seu poder já através de Moisés, no momento que Deus direciona a construção do templo, e o objetivo da construção do templo era só uma, para que Deus viesse manifestar o seu poder através, no lugar propriamente dito, no templo de Deus. E agora esse templo está sendo abominável, está praticando abominação. O povo de Deus está praticando abominação no templo de Deus, uma vez que o templo de Deus é santo. Nós observamos que as abominações, na verdade, que Deus se revela ao homem através de várias coisas, inclusive símbolos, sonhos e visões. É o que Deus revelou através do profeta Ezequiel, também Deus revelou através do apóstolo João, sobre símbolos, visões e sonhos. Na verdade, Deus fala conosco através de várias maneiras. Símbolos, visões, sonhos, através da natureza, através dos animais. Deus tem várias maneiras de falar e se revelar através do homem, Mas, na verdade, para o homem. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. Nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Sempre costumo falar que nós só temos um meio de falar com Deus. Deus se revela ao homem de várias formas, mas nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Jamais podemos desperdiçar essa oportunidade única que Deus nos deu e que isso nos basta. E somos muito gratos ao Senhor por termos uma oportunidade, um meio de conversar com Ele,
que é através da oração, mas Deus revela ao homem através de várias coisas, inclusive símbolos, visões e sonhos. Sobre a visão de Ezequiel, que Deus mostra para Ezequiel, e Ezequiel faz parte dos cativos em Babilônia. Ezequiel não está mais em Jerusalém, ele está em Babilônia, e lá em Babilônia Deus vai trazer revelações extraordinárias ao profeta Ezequiel. O primeiro tópico aí fala sobre a visão. Nós temos 3 subtópicos para trabalharmos nesse primeiro tópico aí. A segunda visão, as visões das abominações do templo, como entender as visões de Deus. Nós estaremos trabalhando agora nesse primeiro tópico aí. Primeiro, a segunda visão. As visões dos capítulos 1 e o capítulo 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foi as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não inclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, em primeiro lugar aí, nesse tópico 1, nós podemos trabalhar dizendo que as abominações praticadas no templo. Deus mostra para Ezequiel, leva Ezequiel em visão até Jerusalém, uma vez que ele estava em Babilônia, e agora vai mostrar as abominações que estavam sendo praticadas no templo. Todo tipo de idolatria estava feito no templo de Deus. É importante ressaltar que o templo ainda não havia sido destruído, uma vez que Ezequiel está em Babilônia. Nem a cidade havia sido destruída. Ou seja, a cidade de Jerusalém ainda estava intacta, o templo também estava intacto, e uma boa parte da nação de Judá ainda permanecia em Judá. Outra estavam, incluído Ezequiel, estavam lá em Babilônia. E Deus levanta e mostra em visão que o templo está sendo profanado. Ele mostra em visão as abominações praticadas dentro do templo de Deus. Se nós observarmos, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, nós vamos ver a seriedade que era o templo na época de Ezequiel. Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, olha o que ele diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Ou seja, Deus dá ordem a Moisés para construir o santuário, o tabernáculo, a finalidade de Deus manifestar, habitar no meio do povo. Então, o templo de Deus, o templo, a habitação, logo depois que Salomão vai construir o templo, que a Shekinah de Deus desce sobre o povo, onde ninguém consegue ficar de pé, tamanha era a glória na inauguração do templo. Então Deus manifestava o seu poder no templo, o templo era sagrado a Deus. E esse templo agora que era sagrado a Deus está sendo profanado. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não habita mais nesse templo, porque agora esse templo agora é dado a ídolos, adoração a outros deuses. E é nesse contexto que Deus vai levantar
Ezequiel vai mostrar o que o povo está fazendo com o templo. Há abominações no templo de Deus. Hoje, meus irmãos, o templo, a igreja, ela existe, é importante, mas hoje o templo de Deus não é mais paredes. Né? O templo de Deus hoje sou eu e você. Né? Nós somos templo agora do Espírito Santo de Deus. Né? E onde Deus manifesta também o seu poder. Então, se o templo ele tinha um zelo, um cuidado, e abominações não poderiam ser praticadas dentro desse templo, e agora esse templo que somos nós, também não podemos ter abominações nele. Olha só que João, capítulo 14, vai nos dizer. João, capítulo 14, e o versículo de número 17, em primeiro lugar. João, capítulo 14, versículo de número 16 e 17, que ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo agora do Espírito Santo que viria e habitaria em nós. O templo agora somos nós. Olha o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em nós, estará em nós. Ainda, versículo 23 de João 14, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, morada do Espírito Santo de Deus somos nós. Paulo ainda, escrevendo a sua carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16 e o 17, é o que ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que maravilha. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, em que habita em vós? E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Se alguém maltratar esse templo, que somos nós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, que sois vós, que nós somos o templo de Deus, é santo. Ainda no capítulo número 6 de 1 Coríntios, versículo 19, capítulo 6, versículo 19, ele diz, continuando a mesma ideia aqui de templo, que é morada do Espírito Santo somos nós, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, esse templo que somos nós, que o Espírito habita em nós, não é nosso. Esse templo é morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que verificar sempre como que está esse templo que somos nós, se tem alguma abominação, se tem algo que está desagradando ao Senhor, e fazemos uma faxina, porque aquele que habita em nós é santo. O Espírito Santo, que é santo, ele não habita em templos desorganizado, bagunçado, não. Tá? Então nós precisamos cuidar do nosso templo, desse templo que somos nós, porque ele é morada do Espírito Santo de Deus. Nós temos aí o subtópico número 2, que fala as visões das abominações do templo. O que Ezequiel está vendo nesse templo, que o Espírito Santo de Deus, que Deus levou a Ezequiel ver nesse templo. É o tópico número 2 que vamos estudar agora. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento.
Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então nós já percebemos aqui algo importante, que Ezequiel é levantado por Deus aonde? Em Babilônia. E levado em espírito até Jerusalém, onde Deus vai mostrar o templo para ele, que está sendo profanado. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Então, as visões que Deus vai mostrar para Ezequiel são visões de fatos que estão acontecendo, né, no ato ali da revelação e que ainda vão acontecer, tá, a curto e a médio e longo prazo. Então, essa visão de Deus, Deus mostra a Ezequiel coisas que já está acontecendo, né, coisas que acontecerá a curto, a médio e a longo prazo. E mais, Daniel teve visões de coisas futuras. E da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuras. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, as profecias de Deus dentre aos seus profetas, né, são profecias de coisas que já estão acontecendo, né, que irá acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Quando Deus levanta o apóstolo João, ele mostra as revelações de Deus, né, as coisas que estavam acontecendo e que iria acontecer posteriormente. Nós temos aí o tópico número 3, que fala como entender as visões de Deus. Uma pergunta, como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física, e isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões, e depois dele retornar a Caldeia. Então, essa visão de Ezequiel, uns estudiosos vão dizer que foi uma forma corpórea. O próprio Ezequiel sai de Babilônia e vai até Jerusalém, e lá ele vai presenciar esses fatos que Deus havia mostrado para ele, mas nós fica bem claro no texto que não foi assim, né? O que fica bem claro no texto é que Deus levou o Ezequiel em visão de Babilônia até Jerusalém para mostrar o templo, não a forma corpórea, mas uma visão que Deus levou a Ezequiel. Isso fica claro aqui nas suas visões. Essa é a mesma experiência do apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo número 1, versículo 10, né? Onde Deus leva a apóstolo João a uma visão, mostrando as coisas celestes, né? Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se tornaria inevitável. Então, o que é que Ezequiel vai ver no templo quando ele é introduzido pelo Espírito Santo? O templo sendo profanado, né? 4 oficiais, ou seja, sacerdotes, homens que cuidavam do templo de Deus, eles estavam na casa de Deus, né, também, e algumas mulheres também estavam lá fazendo o quê? Praticando o mais baixo grau de idolatria, né? Praticando idolatria dentro do templo de Deus, né? E essa foi a razão pela qual a sua destruição se tornou inevitável. Então foi algo que Deus havia determinado para o templo, para a cidade de Jerusalém, que seria destruído de uma forma inevitável. Foi essa razão aqui: idolatria, profanação
dentro do templo de Deus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 13, parte B, fala assim: todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles que vamos tratar. Isso aqui é muito importante, porque o que eles estavam fazendo de uma forma obscura, praticando idolatria, profanando o templo de Deus, às escuras, Deus estava vendo tudo. Então Deus vai trazer Ezequiel em visão e vai mostrar aquilo que eles estavam escondendo. Por isso esse texto aqui é importante, de Hebreus, no capítulo número 13, capítulo 4, versículo 13, melhor dizendo, a parte B, que vai dizer que todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vamos tratar. Então nós somos templo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então ele sabe tudo que passa dentro de nós. Então de Deus ninguém esconde nada, né? Subtópico número 2 fala sobre as abominações, parte 1. Nós vamos ver no tópico número 3, que vai falar também sobre as abominações, parte 2. E aqui nós vamos falar sobre as abominações na primeira parte. Primeiro, a imagem de ciúmes. O termo ciúmes do hebraico, quinar, significa zelo, ciúmes ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Então, um ponto aqui muito importante aqui, queridos, que nós já vamos falar sobre a imagem de ciúmes, né? Que era imagem era ídolos, né? O Espírito Santo de Deus, que ele tem ciúmes, que ele não aceita ser adorado, não aceita outros tomar o seu lugar, né? Nós vemos aqui que o rei Manassés e o rei Josias. O rei Manassés, que foi o filho do rei Ezequias, lá no segundo livro dos reis, no capítulo número 20, onde Deus leva Isaías e fala para ele da sentença, que Deus estaria conduzindo ele ao céu, ele morreria naqueles dias. Ele pede mais uns dias de vida, Deus dá 15 anos de vida para ele, né? E nesse período nasce quem? O rei Manassés, que vai substituir o rei Ezequias. E esse rei Ezequias, rei Manassés, foi os piores reis que a nação de Israel presenciou. Foi o rei Manassés, né? Profanou o templo de Deus, né? Ele pôs no templo de Jerusalém imagem de madeira Azerá, tá? Mas que depois foi destruído pelo rei Josias. Logo após o rei Josias assumir, ele limpou o templo de Deus. Uma vez que Manassés ele profanou o templo de Deus, logo após o rei Josias, e agora passa a cultuar ao Deus verdadeiro, né? Trazendo uma renovação, um avivamento, né? No templo de Deus. Isso é muito importante, porque diante do cenário que nós vivemos, dentro dos nossos governantes, né? Dependendo daqueles que vão assumir o tempo, vai assumir o governo, melhor dizendo, esses vão declarar a Deus, o Deus verdadeiro, ou não declarar o Deus verdadeiro. Dependendo do nosso voto, nós colocamos um voto de confiança a um político, ou um deputado, ou um vereador, ou um prefeito, ou um presidente. Muitos podem profanar o templo de Deus, outros restabelecer o templo de Deus. É importante nós termos sempre responsabilidade diante do voto de confiança dos nossos governantes, né? Está aqui o rei Manassés, que foi um desastre para a nação de Israel. Já o rei Josias, ele implantou, restabeleceu o culto a Deus. Então, muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ele tenha sido colocado de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúmes
se explica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. Isso aqui é muito importante aqui, né, irmãos? Porque toda idolatria, quando é praticada idolatria, provoca os ciúmes, né? Os ciúmes a Deus, né? Nós observamos lá em Ezequiel, no capítulo número 16, versículo 38, no capítulo 42 também, onde vai mostrar um Deus que tem ciúme do seu povo. Ou seja, que Deus não aceita que outro tome o seu lugar. Então, quando é praticado a idolatria, isso provoca ciúmes em Deus. E só Deus tem direito a ter ciúmes, irmão. Isso é muito importante, porque muitas vezes o homem é ciumento, a mulher é ciumenta, tá? E os ciúmes, nós observamos que quando o homem ele pratica os ciúmes, né, isso traz grandes consequências para a sua vida. Foi através de ciúmes que o primeiro homicídio aconteceu. Caim matou Abel por causa de quê? Dos ciúmes, né? Então, só o Espírito Santo de Deus tem o direito de ter ciúmes. O subtópico número 2 fala o culto aos animais e aos répteis. O culto aos animais e aos répteis. Acompanhe comigo. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo. Então era algo obscuro, escondido, né? Era algo clandestino, nem todo mundo poderia ter acesso. A adoração, o culto pagão sendo realizado dentro do templo de Deus era algo secreto. Né? Muitos não sabiam o que estava acontecendo. Né? Então, nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco. Né? Precisou cavar um buraco na parede para ver o que estava passando, né? Nas câmeras do templo. Ezequiel viu pintado na parede, olha o que ele vai ver, o que está acontecendo lá. Na parede do interior da casa de Deus, toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A idolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então, o culto pagão aos ídolos, às imagens, né? Cultos aos animais e répteis que estavam sendo, as paredes do templo estavam sendo pintadas com animais, figuras, imagens de répteis, né? E tudo isso era idolatria, né? Tirando o símbolo de Deus, implantando no templo de Deus adoração a ídolos. E essa adoração a ídolos aqui eram animais que eram abomináveis, né, aos olhos de Deus. Né? Tudo isso Ezequiel está vendo. Né? Ezequiel está vendo, porque Deus está mostrando. Né? Era algo que estava sendo escondido, né? Era algo clandestino, era algo secreto, mas de Deus ninguém esconde nada, né, irmãos? Isso aqui é muito importante. Nós reafirmarmos, a entendermos que todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles que vamos tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 3, parte B. De Deus ninguém esconde nada. O tópico número 3 aí fala dos 70 anciãos, ou 70 anciões, né? Os anciões em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego, presbítero, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informações detalhadas sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada
há nas Escrituras que indique ser uma referência do Sinédrio. Isso aqui é muito importante aqui, falando sobre os 70 anciões, que eram homens experientes, né? Onde o autor vai dizer que não se tem informações detalhadas sobre os 70 homens. Então, se a Bíblia não fala detalhadamente, de uma forma que nós viemos a entender, então o que nós temos que fazer é calar também, tá? A usar o termo de achômetro, ou algo que a Bíblia não nos esclarece. E eu gosto muito de usar os versículos na palavra do Senhor, que quando nós não termos um entendimento de certo assunto da palavra de Deus, nós vamos lá para Deuteronômio, no capítulo número 29, e o versículo número 29, Deuteronômio 29, quando nós não temos um assunto esclarecido, revelado a nós vamos para esse texto aqui e ficamos com ele aqui. É melhor do que ficar achando coisas e de repente praticar algo que a Bíblia não nos fala, né? Olha o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas essas palavras dessas leis. Então, se nós falamos aqui dos 70 anciões e nós não temos um entendimento concreto deles, o que nós temos que ir? Para Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor, as reveladas é para o homem, as encobertas é para o Senhor. Não cabe a nós ficarmos conjecturando algo que nós não sabemos de fato. Nós temos outro texto importante aqui que eu gostaria de ir com você, Atos 1:7. Atos do capítulo 1 e o versículo número 7, que diz assim: E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então tem coisa que não é para o homem, é somente para Deus. Um dia, quando estivermos lá na glória, o Senhor estará nos esclarecendo todas as nossas dúvidas. Amém? Graças a Deus. Nós podemos avançar para o tópico número 3. Para concluirmos a nossa lição de hoje, sobre as abominações, parte 2. Nós vimos primeiro sobre as abominações, a parte 1, e sobre as abominações agora, a parte 2. Subtópico número 1, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem ciméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Então nós observamos aqui que essa divindade pagã que era adorado, que era uma divindade pagã adorado no período de Ezequiel, que eles vão atribuir que esse Deus era o Deus da vegetação. Ou seja, as plantações, a colheita era atribuída a essa divindade aqui, ao Deus Tamuz, que era uma crença pagã. E essa crença, ele ficava 6 meses, eles acreditavam, e eles afirmavam, né? Na verdade, essa divindade ficava 6 meses morto no submundo no período de seca. Ou seja, no período de seca, essa divindade pagã ficava adormecido. Ou seja, então já atribuímos aqui que esse Deus Tamuz não era um Deus verdadeiro. Não era o Deus, né? Não podemos jamais atribuir uma divindade a um Deus que está morto. Ficava 6 meses morto e 6 meses vivo, que diz aqui, 6 meses vivo no período da chuva. Ou seja, era no período da seca que estava morto. Quando vinha chuva, ele ressuscitava. Que Deus é esse? Que Deus é esse que fica morto e fica vivo ao mesmo tempo, né? Era divindade pagã. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas
carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Então essas carpideiras eram mulheres contratadas para prestar os seus cultos ao favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Então essas mulheres faziam seus rituais para ressuscitar essa divindade aqui, Tamuz, né? Para que ele viesse fazer chover, para que o tempo do Senhor viesse passar. Né? Então essas mulheres eram contratadas para fazer seus rituais, para que essa divindade viesse, levantasse do sono e trazer aí chuva sobre a terra. Então as carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cujas funções eram lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorassem. Então também é outra função dessas carpideiras, que eram profissionais, que eram contratadas em velórios. Qual era o objetivo de elas estar lamentando, de fazer as pessoas ali naquele velório ali chorarem, né? Eram profissionais, né? Contratadas para trabalhar em velórios. Nós vimos isso lá em Jeremias, no capítulo número 9, versículo 17, também em Oséias, no capítulo 9, versículo 4, tá? E outros textos bíblicos também que aparecem, Mateus 9, 23, Marcos, no capítulo 5, versículo 38, Lucas 8, 52. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincréticos, visto que a visão é do 6º mês, era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Então nós vimos aqui dois sentidos, né? Eles adoravam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aqui Javé, e também ao mesmo tempo ao Deus Tamuz, ou seja, então o templo estava sendo profanado, alguns faziam alguns rituais no templo de Deus, né? Eram poucas pessoas, e quando era aberto ao público, adorava a Deus Javé. Então eram dois sentidos. Nós lembramos aqui de Jeremias, profeta Elias, né? Onde ele vai chamar a nação de Israel e vai dizer: até quando vocês vão conchear em dois pensamentos? Se Baal é Deus, adora a Baal. Mas se é Deus, adore a Deus. Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos, né? Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho, julho, né? Subtópico número 2 aí. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Outra visão de Ezequiel aqui. Ele vai ver 25 homens virados de costa, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Então, algo que o povo estava fazendo, adorando o Deus Sol, algo que Deus já havia determinado e proibido através de Moisés. Nós vimos lá em Deuteronômio do capítulo 4, versículo 19, olha só, Deuteronômio 4, 19, onde Deus fala através de Moisés sobre essa divindade, o povo não adorar ao Deus Sol. Deuteronômio 4, 19. E não levanteis os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelidos a que se inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Não gera algo abominável a Deus. Eu já vi falar através de Moisés, não se inclina através do sol. Não é para vocês adorar a minha criação, né? Eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criação. Então gera algo abominável
Deus já havia alertado através de Moisés, e agora o tempo passa e eles estão fazendo essas idolatrias. Ezequiel está vendo 25 homens de costas para o sol, adorando o Deus Sol. Havia no Egito o templo do Sol, Bet Shemesh, em hebraico, casa do Sol. É o termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Heliou, Poleus, cidade do Sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego, Septuaginta. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, diante de todas essas abominações diante de Deus, queridos, de adoração a outras divindades, e aqui adorando o Deus Sol. Ezequiel vê 25 homens adorando ao Deus Sol. Tá? Então, dentro de toda essa idolatria, essa adoração a ídolos, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Não tem muito tempo que fizeram algumas escavações ali em Jerusalém e descobriram um cemitério onde muitas pessoas estão sendo enterradas em pé, foram enterradas em pé, em direção contrária ao sol. E isso era adoração ao Deus Sol, porque as pessoas eram enterradas de costas ao sol, porque eles adoravam o Deus Sol. Então, era algo abominável a Deus, que isso praticado dentro dos egípcios, que eles adoravam o Deus Sol, e o povo de Deus está adorando agora essa divindade. Então não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Subtópico número 3, os anciões na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciões exerciam autoridades espirituais sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, os anciões na casa do profeta Ezequiel, Ezequiel está em Babilônia, mas os anciões estão na casa do profeta Ezequiel. Está próximo o profeta Ezequiel, porque Ezequiel era respeitado. Ezequiel em Babilônia era o profeta verdadeiro, era o profeta de Deus. E outros profetas, outros anciões, melhor dizendo, eles se aproximavam de Ezequiel para ouvir Ezequiel, porque Ezequiel era um homem respeitado em Babilônia. Os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, só para finalizarmos aqui esse ponto aqui, dentro dos falsos profetas que atrapalhavam, muitos dos exilados ali em Babilônia, assim como hoje, muitos falsos profetas têm se levantado e têm atrapalhado muito a obra do Senhor. Tem atrapalhado muito a obra do Senhor, falsos profetas, porque profetiza não é no nome de Deus, profetiza no seu nome. E Jesus vai dizer, Jesus já falou sobre isso, para nós fazermos o quê? Para nós acautelarmos, temos cuidados com os falsos profetas.
Mateus capítulo número 7, versículo 15, onde ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós devemos ter muito cuidado com os falsos profetas. Esses falsos profetas têm causado muito prejuízo no meio do povo de Deus, trazendo uma mensagem que não é de Deus. Então já trazia prejuízo no tempo de Ezequiel, traz prejuízo também para o nosso tempo, são os falsos profetas. Deixa eu concluir dizendo que aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos, em primeiro lugar, é que um Deus santo, ele não tolera o pecado. E ele manifestava a sua glória no templo, quando ele manda construir o templo no Antigo Testamento, e que esse templo foi substituído por nós, né? Da mesma forma que ele não aceitava o pecado, as abominações no templo construído pelas mãos humanas, agora esse templo construído pelas mãos de Deus, que é santo também, ele não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo, né? Então Deus exige que nós sejamos fiéis a Ele, que nós apresentamos nossos corpos santos, né? Perfeitos e agradáveis ao Senhor. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais, pelos crentes em Jesus Cristo. Amém? Está aí a nossa lição. Que Deus venha a nos direcionar, a compreendermos sempre que esse templo que Deus exigiu santidade, foi construído pelas mãos do homem, e que hoje não existe mais, hoje não temos mais. Nós temos as igrejas, e temos os templos de Deus, tá? Mas onde Ele habita mesmo é dentro de nós. Ele vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que nós entendemos isso, queridos, que o Espírito Santo mora dentro de nós, zelamos desse templo, afastemos as abominações desse templo, fazemos uma autoanálise das nossas vidas, cuidemos desse templo, porque ele é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos te louvar, te adorar, Senhor. Ó Pai Santo, por esse ensinamento, meu Deus, neste momento, onde, meu Pai, o Senhor nos trouxe, meu Deus, um esclarecimento, meu Pai, sobre as abominações do templo do Antigo Testamento. Ó Pai Santo, que para nós, ó Pai, possamos também cuidar, meu Deus, desse templo, meu Deus, que é morada do Teu Espírito Santo, e que todas as abominações, ó Deus, dentro de nós, ó Pai, que possamos, ó Deus, abrirmos mão de todas as abominações, nos santificarmos, ó Pai, nos santificar, nos purificar diante de Ti, meu Pai. Uma vez, meu Deus, que a Tua palavra nos mostra que o Teu Espírito Santo habita dentro de nós, que o nosso corpo é morada do Teu Espírito Santo, meu Pai, e que possamos cuidar e zelar para que jamais viemos entristecer o Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor nos fez crescer neste momento. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Ficam todos em paz, no nome de Jesus.